Uma das perguntas que eu mais escuto na advocacia é: quanto tempo que vai demorar o meu processo? Vamos conversar um pouco sobre isso? Oi, meu nome é Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Tem como definir quanto tempo exatamente vai levar o seu processo? Não, não tem, porque depende de muitas variáveis. Depende do seu advogado, depende do advogado da parte contrária. Depende da parte contrária, às vezes que ela não constituiu o advogado, então ela demora para responder no processo. Então tem muitas variantes. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo, então, já que eu não vou te falar exatamente quanto tempo vai levar o seu processo? Nós vamos falar de processos trabalhistas. Se vocês quiserem processos de outras áreas, deixa aqui nos comentários. Mas o que a gente vai falar? Sobre quais os procedimentos, quais os passos, qual o passo a passo do processo trabalhista e... Eu olhei porque eu não limpei o celular, então eu vou... Qual é o passo a passo do processo trabalhista, o que precisa fazer cada parte e quanto tempo em média leva um processo aqui em Londrina, beleza? Então, antes de começar, já sabe, se inscreve no canal, porque o canal vai entrar em um hiatus agora, mas tem outros vídeos aqui sobre o ambiente de trabalho, então se inscreve aqui para você poder acompanhar, tá? Bora começar então. Primeiro é importante destacar que existe dois tipos de processo. Existem alguns outros, mas o que a gente vai tratar aqui são dois tipos de processo. Dentro desses processos tem outras etapas. Quais são os processos? O processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento é o que você vai apresentar para o juiz a sua realidade no trabalho e ele vai julgar se você tem direito ou não. E aí, a partir desse julgamento, se tem direito ou não, vai ser estipulado um valor que você deve receber por esses direitos que você pediu. Então, você pediu hora extra, você pediu insalubridade, você pediu assédio moral, vai ser determinado um valor que deve ser pago porque a empresa não respeitou esses direitos que você tinha ou não pagou o direito que você tinha que receber. Desses valores vai originar um outro processo. O processo de conhecimento, então, é um processo que você entra na justiça para reconhecer o seu direito e aí o juiz estipular valores que você deve receber. Depois de estipulado esses valores, você tem que entrar no processo de execução. Esse processo de execução é quando você já tem os valores que você tem que receber. Tô sem ar. Você já tem os valores que você tem que receber, e aí você quer pegar esses valores, receber esses valores. Nem sempre a empresa paga, normalmente a empresa não paga de livre e espontânea vontade, é preciso de um processo de execução. Nesse processo de execução que existe a penhora, existe o bloqueio de conta, existe todas aquelas coisas que eu vou falar de pegar carro, de pegar casa, de pegar não sei o que. Então, é nesse processo de execução que vai ser feito isso, tá? Então, são dois processos. Antes da gente começar a falar sobre o processo de conhecimento, o vídeo ele é bem fluido, tá, gente? Eu vou explicando e aí vai seguindo. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui, para que outras pessoas consigam acessar esse vídeo e ter ideia de quanto tempo que vai levar o processo delas, beleza? Então, bora começar o processo de conhecimento. Quando que inicia o processo de conhecimento? Quando você protocola a petição inicial ou na Justiça do Trabalho, a gente também chama de reclamação trabalhista. O que é isso? É onde você vai colocar tudo que o seu cliente passou no ambiente de trabalho. O advogado vai colocar isso na petição. Então, se tem horas extras, vai colocar lá. Se tem... É que eu tô sem ar. Se tem insalubridade, vai colocar lá. Se tem assédio moral, vai colocar lá. Se tem estabilidade, vai colocar lá. Tudo ele vai colocar nessa petição inicial e protocolar. Depois do protocolo é determinada a audiência. Essa audiência pode ser una ou pode ser de conciliação. Qual que é a diferença dessas duas? Existem duas audiências, normalmente, na justiça. A de conciliação e a de instrução. A de conciliação é para tentar fazer um acordo e a de instrução é para ouvir as partes e as testemunhas. O que é essa audiência una, então? É a audiência única, onde vai tentar fazer o acordo e vai ter as instruções das partes. Vai ter ouvir as partes e ouvir as testemunhas, entendeu? Então, essa audiência una, você vai com o seu advogado, né? E lá já é feito tudo do processo.
Você que apresentou a petição inicial, a outra parte vai apresentar a contestação. Ela pode apresentar antes, escrita, ou pode apresentar na hora, de forma oral. Você, que é assim, é um tete a tete, apresenta a petição inicial, o advogado que entra com a ação. Aí o outro apresenta a contestação e você apresenta impugnação ou contestação. Contestando a contestação, entendeu? Isso tudo é feito a impugnação é feita de forma oral. Aí você ouve as partes, ouve as testemunhas e se o juiz quiser, ele pode proferir a sentença ali mesmo na audiência. E aí acabou, aí o processo acabou. Ok. Mas e se não for uma audiência una? Então, a protocolar a petição inicial, já saiu uma data de audiência de conciliação. Antes dessa data ou no dia mesmo, a outra parte tem que apresentar a contestação, que é contestando o que eu disse, tá? Na hora, eu não preciso apresentar a impugnação, vai tentar fazer uma conciliação. Se não der certo, eu volto para casa, tenho um prazo de 15 dias para apresentar a impugnação à contestação, contestar a contestação. E aí, nessa audiência, já vai ser determinada a próxima audiência, que é de instrução. O que é de instrução? Ouvir as partes e ouvir as testemunhas. Então, vai ser determinado. Esse tempo entre a audiência de entre a apresentação da impugnação e a audiência de instrução, não tem nada, tá? É um hiato. Às vezes o juiz pode despachar para juntar alguma coisa. Nesse tempo, ou depois, pode ter também uma perícia. No caso de insalubridade, é preciso ter uma perícia para ver se o ambiente é insalubre ou não. No caso de periculosidade, é preciso ter uma perícia para ver se o ambiente é perigoso ou não, tá? Então vai ter uma espera. Depois da audiência de instrução, vai ouvir as partes e tudo mais, e aí o juiz já vai determinar uma sessão para julgamento. Nesse dia vai ser julgada a ação. Quanto tempo que demora mais ou menos o processo de conhecimento? Vou pedir aqui para Ju colocar um esqueminha que eu vou desenhar aqui. Como que funciona? Quanto tempo demora esse processo de conhecimento? Depende. Por quê? Porque tem, aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem 8 varas de trabalho. Mas em Cambé só tem uma. Em Rolândia também só tem uma. Então pode variar esses prazos, esses tempos de tramitação desse processo de conhecimento. Por quê? Porque a demanda pode ser muito alta. Em Rolândia tem muitos frigoríficos, por exemplo, tem muitas empresas, muitas indústrias. Então lá tem bastante ação trabalhista, só que só tem uma vara, entendeu? Então, quanto tempo mais ou menos que demora? A média aqui de Londrina é de 6 meses e meio. A média de Cambé é quase 6 meses, né? 5 meses e meio, né? Então, quase 6 meses. E a média de Rolândia é de quase 8 meses, por causa dessa alta demanda. Então, varia, mas a média de Londrina varia entre 6 meses e meio, tá? Então, agora vamos falar um pouco sobre o processo de execução. Mas antes da gente falar do processo de execução, tem uma coisinha que eu esqueci, que eu falei que são 2 tipos de processo e dentro dele tem as etapas. Sim, não quer dizer que em 6 meses e meio, a média aqui, o seu processo vai acabar, porque existe recurso. Então, o processo de conhecimento, que é um tipo de processo, ele tem 3 etapas, que podem ser usadas ou não. Pode ser que ninguém entre com recurso e acabe. Então, quais são as etapas? A etapa de primeiro grau, que é o juiz da sua comarca que vai julgar. A etapa de segundo grau, que é o desembargador que vai julgar. E a etapa de terceiro grau, que é o ministro que vai julgar. E aí, quanto tempo isso demora? Depende muito. Tá, eu fiz uma pesquisa que eu não sei detalhar exatamente, mas eu fiz uma pesquisa com amigos advogados que têm bastante recursos, porque eu não tenho tantos recursos assim. Normalmente a gente faz mais acordo, mas um recurso tá demorando de 6 meses a 1 ano também para ser julgado. Essa é a média, tá? Então, agora sim, vamos falar do processo de execução. O processo de execução é mais simples, mas simples não é a palavra certa. Por quê? Porque ele é só para cobrar, só que ele é o mais dificultoso. Porque enquanto o outro processo de conhecimento dura em média 6 meses, esse dura em média 4 anos. Por quê? Tem um dado, eu tô falando muito porque, desculpa gente, que eu quero gravar rápido. Tem um dado que mostra que 70% das ações de execução não são frutíferas. O que isso quer dizer? A cada 10 pessoas que entram com o processo de execução para pegar na justiça trabalhista, tá? Para pegar esses valores,
a cada 10 pessoas, 3 recebem. Ou seja, a taxa de sucesso é de 30%, é muito baixa. Por quê? Existem vários fatores. Que nem eu já expliquei antes, né, gente? Execução é quando há penhora de bens, quando há bloqueio de conta, quando há arresto de bens também, né? Mas é nessa fase do processo, por exemplo, numa ação alimentar, é nessa fase do processo da execução que pede a prisão do pai inadimplente, tá? É nessa fase do processo que bloqueia a conta, é nessa fase do processo que pega o seu carro, que pode pegar seu carro, pode pegar sua moto. A casa é mais difícil porque normalmente o brasileiro tem uma residência e é bem impenhorável. Mas enfim, por que o processo de execução é tão falho na Justiça do Trabalho? Eu coloquei 3 motivos maiores aqui. O primeiro é que realmente a empresa está falindo e não tem bens, nem ela nem os sócios, para poder suprir esses valores. O segundo é a empresa está escondendo bem, né? Os fatores. Primeiro, a empresa não tem bens. Segundo, a empresa está escondendo bens. Terceiro, a justiça ou o advogada não está sabendo muito bem lidar com o processo de execução. Por quê? Como já é um processo meio fadado ao fracasso por causa da taxa de sucesso dele de 30%, a gente pede, os advogados pedem, mas não tem tanta veemência, não fica tão em cima, tá? E também tem varas que você pede no processo de execução, é normal ter vários pedidos, sabe? Por exemplo, eu tô pedindo 20 mil reais, que ganhou lá no processo de conhecimento. Tô pedindo 20 mil reais. Aí eu peço pra colocar o nome de Serasa, eu peço pra procurar no Cisbajude, que é um sistema da justiça para procurar dinheiro em banco. Peço para procurar bens móveis, bens imóveis, passaporte, tudo aquilo. E aí vai pro juiz. E aí o juiz defere me dá um pedido meu. Então, se eu pedir para procurar em banco, para procurar no Detran, para procurar em cartório de registro de imóvel, não é assim, mas só para vocês entenderem. Se eu pedir para procurar carro, moto, casa, dinheiro, não sei o que, ele vai dar só então ele dá o dinheiro. Aí vai procurar. Isso daí, essa procura de dinheiro demora uns 30 dias. Cada procura dessa que vai e volta pro juiz demora uns 30 dias. No mínimo. Então você vai, pede, aí vai, busca os bens, isso aqui. Ao invés de pedir tudo de uma vez, tem vários que vai pedindo de um em um. E aí vai dificultando um pouco o processo de execução. Por isso que a taxa média, o tempo médio de um processo de execução é de 4 anos. Que é essa parte que mais demora. A outra parte é até razoavelmente rápida, né? Mas essa parte, que é onde você efetivamente vê o seu dinheiro, aí é mais demorado mesmo. Principalmente quando não tem prisão. Quando, por exemplo, eu tenho algumas ações alimentares. Quando tem prisão, a pessoa logo deposita o dinheiro. Quando não tem prisão, não tem tanto esse... deixa eu procurar as coisas, né? Vai demorar mesmo. Então tem isso, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa sua sugestão, deixa sua crítica também. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha esse vídeo para colegas de trabalho que às vezes não sabem dessa. É rápido o processo de conhecimento, para reconhecer o seu direito é rápido. Principalmente se você fizer um acordo. Se na primeira audiência fizer um acordo, a chance de você receber é muito grande e o processo termina muito rápido, tá? Mas também não vai fazer uns acordos capenga, né? Você tá pedindo 10 mil, fazer um acordo de 1.000. Pelo amor de Deus. Veja realmente o que você tem direito e o que poderia ser concedido com o seu advogado, tá? Então é isso. Já falei tudo. Compartilha. Segue no Instagram. A gente vai ficar um tempo sem vídeo aqui no canal. Não sei como que a gente vai fazer ainda. Mas se inscreve no meu Instagram. Assiste o próximo vídeo. E é isso. Tchau.